gente vai falar de gestão da empresa, ou seja, a parte da empresa que vai ser alinhada junto com o colaborador, ok? Então, hoje, especificamente, a gente vai focar no que é, principalmente, os objetivos, missão, visão, valores, o que é a identidade da empresa, ok? Por quê? Porque a primeira coisa que precisa acontecer dentro desse alinhamento é a empresa, ela tem uma identidade. E às vezes essa identidade não é clara, ou seja, vamos supor que é como se fosse uma pessoa. A empresa é uma pessoa, mas é uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela tem uma identidade. Como para a gente, a nossa identidade ela é vista mediante alguns comportamentos que nós fazemos, mas nem sempre aquilo que nós fazemos, que nós nos comportamos, que nós mostramos para os outros externamente, somos nós, do mesmo jeito a empresa também funciona dessa maneira. Significa que é preciso estar claro, estar escrito, estar identificado, não só o que é a empresa, quem ela é, como ela atua, onde ela atua e quais são os comportamentos que nela são executados para dizer que isso é a empresa, da mesma maneira, ok? Então, a gente vai focar exatamente nisso. Então, dentro dessa gestão empresarial, o que acontece é que a empresa tem um objetivo da sua existência. E isso precisa estar claro para a própria empresa. E quem vai fazer isso? Normalmente são os donos da empresa ou as pessoas que administram a empresa que vão gerar essa própria identidade. E começa por onde? Começa pelo objetivo. E o objetivo é, para que essa empresa existe? Então, essa é a pergunta. Para que sua empresa existe? A que ela serve? O que ela tem que é útil para aquilo que ela serve e para quem ela serve, tá? Primeira coisa é, qual é esse objetivo? Então, primeiro você vai escrever. O objetivo da empresa, normalmente, ele mede o quê? A produtividade, o crescimento. Normalmente, uma empresa é denominada como empresa porque ela visa lucro, ela visa rendimento, e o resultado dela é medido através de lucro. Então, por isso, essa produtividade, ela está diretamente alinhada ao valor em termos monetários de lucro que essa empresa vai gerar, tá? Mas isso não é o principal. É bom deixar claro que dentro de gestão de pessoas, a empresa só existe porque tem pessoas por trás dela funcionando. Então, essa empresa, ela tem um objetivo que é gerar lucro, porque senão seria uma ONG, ok. Mas essa produtividade e esse crescimento só é possível porque tem pessoas que estão também junto com essa empresa produzindo para que ela cresça, produzindo para que ela ganhe esses lucros tão almejados. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que está colaborando ou impulsionando ou trabalhando dentro dessa empresa para que essa empresa tenha lucro, também ela tem, no final das contas, também o seu valor em termos de lucro. Ou seja, ela trabalha nessa empresa e no final ela também quer receber o seu devido valor em termos monetários para que essa produção aconteça. Então, existe dos dois lados o mesmo objetivo, ou seja, a empresa quer o dinheiro e o funcionário, o colaborador, ou o empregado, ou o servidor, ou o trabalhador também quer a mesma coisa, o dinheiro no final, como resultado. Então, esse é um objetivo único, inicialmente sim. Mas a gente não pode só pensar nisso, porque se fosse só pelo valor, pelo dinheiro, as coisas a gente trabalharia em qualquer lugar. Mas existe uma coisa chamada pessoa, ou seja, desse lado que vocês estão vendo aqui, é o colaborador, funcionário, empregado, servidor e trabalhador.
Por que eu coloquei todos esses nomes? Porque o primeiro alinhamento que uma empresa deve fazer é saber qual é o nome que você vai chamar os recursos humanos, ou seja, as pessoas que estão dentro da sua empresa, que nome você vai dar para elas. Então, o primeiro alinhamento da empresa precisa ser que nome eu vou dar para a pessoa que vai estar produzindo para gerar o resultado que eu quero. Primeiro, então, lucro é o objetivo em comum. O segundo que deve ser são as próprias pessoas. Priorizar as pessoas. Por que as pessoas? Porque ele é o maior recurso. Sem as pessoas, a sua empresa não produz. Agora, como alinhar esse objetivo, já que é lucro, aí a gente começa a pensar, vamos primeiro começar com o nome. Eu trouxe algumas definições desses 5 nomes que eu coloquei aí, que é assim, hoje tem muitas definições, muitas pessoas já trocaram ao longo dos anos de gestão de empresa, se mudou de colaborador para servidor, para empregado, para funcionário. Então, vou falar um pouquinho de cada definição dessa, para que vocês possam saber o que é em termos de definição, para você definir qual esses 5 nomes mais adequa para você. Porque essa adequação é o primeiro alinhamento. Então, colaborador. Da onde vem esse nome colaborador? Vem da palavra colaborar. Colaborar significa cooperar, ok? Então, o que acontece se você chama o seu funcionário, essa pessoa que está produzindo a sua empresa de colaborador, o que você está falando para ele? Que ele está colaborando e ele está colaborando com outra pessoa que trabalha com ele em prol de um objetivo que é o da empresa. Então, o que é colaborar é realizar atividade de forma cooperativa entre 2 ou mais indivíduos. Então, se você denomina colaborador para essa pessoa, você está dando para ele o nome de que ele está trabalhando com outra pessoa, no mínimo uma ou mais. Mas, de repente, essa pessoa trabalha só e ela não tem outra pessoa que está colaborando. Então, com quem ela está colaborando? Com a empresa? Então, ela colabora com a empresa como um todo para poder gerar e produzir alguma coisa. Tá? Então, essa palavra colaborador hoje ela é a mais usada e por isso a gente colocou alinhamento entre empresa e colaborador. Ok? Por isso é a versão mais usada ultimamente. Mas já teve a versão utilizada como funcionário, e vocês podem, muitos aí, ainda estar usando. Eu tenho funcionário, eu tenho tantos funcionários na minha empresa. E o que significa a palavra funcionário? A palavra funcionário vem daquele que exerce uma função. Função em termos de setor mesmo, em termos de departamento, ele tem uma função dentro dessa empresa. E uma ocupação, e essa ocupação, ela pode ser permanente ou pode ser redistribuída, ela muda de função a cada momento. Os funcionários eram usados muito como funcionários públicos, porque tinha um departamento específico, um concurso específico, que a pessoa entrava para assumir aquela função dentro dessa organização. Por isso se chamava muito funcionário, e a denominação de funcionário público. Então, vem aí essa palavra, que tem uma função. Mas uma pessoa que está numa empresa, ela não é só a função, ela é muito mais que isso, né? Então, por isso esse nome está quase ninguém usa diretamente ele, mas tem muita empresa ainda usando. Então, vamos lá. Existe o outro que é o empregado. Então, vamos lá. Empregado. Empregado significa toda aquela pessoa física que presta um serviço a um empregador mediante a um pagamento ou a um salário. E tem uma relação empregatícia, ou seja, é de acordo com uma lei que rege, que é a lei do trabalhador, que é a CLT. Então, existe um artigo, que é o artigo 3º, né, da CLT, que define o que é um empregado. É aquele que recebe um salário, ele tem uma remuneração para isso. Então, tem um empregador, emprega ele recebe um salário para isso. Então, no fundo, todas as pessoas que trabalham numa empresa e que tem um salário, que recebe um salário, é um empregado. Então, todo colaborador, normalmente, tem um salário, ele é um empregado. Mas o fato de ser empregado também não diz o que ele faz e nem diz o que ele é.
Por isso essa palavra também, ela é bem genérica, tá? Então, vamos lá. Existe uma outra palavra chamada aqui servidor. O que é um servidor? Servidor é aquele que serve a alguém ou a uma instituição. Então, essa palavra também deu uma caída, porque servidão vem de servo. E servo é uma palavra que denomina, às vezes, escravo também. Então, essa palavra de servidor, ela tem duas funções. Um de que você está servindo de acordo com o seu talento, da sua prestação de serviço. E a outra também denomina em termos de servir de servo. Então, é uma palavra que tem duas funções aí, e às vezes ela não é muito bem vista, dependendo da empresa, do que a empresa tem, de qual segmento da empresa. Tá? Então, estou jogando só para vocês terem uma noção de que é a definição de cada palavra, para que você adeque aí na sua empresa qual seria a melhor utilizada. Tá? E por último, tem a palavra trabalhador. E o que é trabalhador? É aquele que trabalha, ok? Então, essa palavra é a mais simples de todas. É aquela pessoa que trabalha. E o que é o trabalho? Trabalho é um esforço executado por uma mente ou por um corpo que gera uma ação, que é o resultado, nessa ação, o comportamento vai gerar um resultado. Então, no meu ponto de vista, essa palavra trabalhador, ela serve para todas as empresas. Ou seja, qualquer empresa que você venha a fazer produto ou serviço, você vai usar a palavra trabalhador, porque vai ter alguém trabalhando em função de alguma coisa, tá? Então, são essas 5 palavras. Então, agora que você já sabe a definição dessas 5 palavras, então a gente começa esse alinhamento. Qual seria a melhor palavra que na sua empresa, para o seu segmento, para aquilo que você executa enquanto função, seria melhor usada? E aí você vai chamar essa pessoa que está ali na sua empresa com essa denominação. E aí começa esse alinhamento pelo nome, pela identidade da própria pessoa que vai trabalhar, tá? Então, essa parte do colaborador, do funcionário, do empregado, a gente vai aqui, dentro desses dias, desse dia de hoje, chamar de colaborador, tá? Bom, aí essa parte da produtividade, do objetivo em comum do colaborador em si, eu vou focar num outro encontro para que a gente possa só ver essa parte de gestão da pessoa, do colaborador, como ela é feito em termos para alinhar junto com o objetivo da empresa, ok? Neste momento de hoje, a gente vai focar aqui, na empresa. Ou seja, qual é a parte que cabe do alinhamento da empresa e com foco, principalmente, o foco agora vai ser como é que essa empresa tem o objetivo dela formulado e a identidade dela para formular a cultura organizacional dela. Porque a partir dessa cultura é onde você vai contratar as pessoas que mais têm a ver com a sua empresa. E se você começa pela seleção e recrutamento, já fica muito melhor. Esse alinhamento acontece muito mais rápido, tá bem? Então, vamos lá. Então, mudando aqui. Então, esse objetivo tem essa produtividade. Então, como alinhar os dois lados? Ok. Então, dentro da empresa, nós temos a parte de onde é que eu vou recrutar essa pessoa que vai trabalhar na minha empresa, como eu vou selecionar essa pessoa, como eu vou treinar e desenvolver essa pessoa para que ela, dentro da cabeça dela, com o talento dela, com a especialidade dela, vai se alinhar e ajustar ao objetivo, missão, visão e cultura da empresa. Então, por isso, eu digo, a primeira coisa que precisa ser feito é a identidade da empresa precisa estar totalmente definida, porque na hora que você vai selecionar essa pessoa, ela, na hora de entrar na sua empresa, ela já precisa saber onde ela está entrando, quem é essa empresa, como ela trabalha, com quem ela trabalha, o que ela espera, qual o objetivo dela, qual a visão de futuro, qual o posicionamento dela, para que esse colaborador,
esteja ciente de isso é para mim ou não é para mim. Porque ali naquele momento, ele descobrindo que não é, então você não vai, nem ele perder o tempo dele, nem você perder o tempo dele se não estão alinhados. Então, sobre essa parte de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, a gente vai focar também em uma aula só sobre isso, ok? Então, vamos lá. E o colaborador também, uma aula só sobre isso. Então, dentro da visão da empresa, ok, então vamos lá. Eu tenho aqui uma visão geral do que eu vou fazer dentro da minha empresa. Primeiro, definir a importância do meu negócio. Meu negócio é importante. Como ele é importante? Como ele vai trazer os resultados? Ou seja, o que eu espero de produtividade, de visibilidade, de posicionamento? Quando eu pergunto por que minha empresa existe, ou seja, o que faz a minha empresa ser única ou legítima, ou o que é que eu acredito dentro da empresa que vai além do próprio dinheiro, do próprio lucro que ela gera. Então, quando você consegue perceber o seu porquê, o seu grande porquê mesmo, porquê a existência da sua empresa, é onde você começa a alinhar a sua própria empresa para nesse alinhamento você conseguir atrair as pessoas que estão afim com o mesmo valor, crenças que você define como sendo da sua empresa. Então, não basta você ter um produto ou um serviço. O que está além disso qual é o conceito que você vai passar? Qual é o conceito? É aquilo. O que está por trás? Qual é o seu servir enquanto pessoa jurídica? E isso acontece de uma maneira tão assim, esse servir tão forte, que a empresa que fica no mercado e que fica muito tempo, é porque ela tem esse porquê, o porquê servir, o porquê estar viva. Então, se você está no mercado hoje e você não tem muito esse alinhamento, você fica atirando por todos os lados. E aí você não consegue nem atrair essas pessoas que estão com o mesmo valor e as mesmas crenças que você. Então, quando você pensar na sua empresa, pensa, o que o mundo, por exemplo, perderia se a sua empresa deixasse de existir? Então, se a sua empresa já existe, faça essa pergunta para você. Se a sua empresa hoje deixasse de existir, o mundo ficaria como? E aí você começa a perceber qual é o valor que a sua empresa tem realmente que está por trás, que não seja só gerar lucro. Então, o que ela serve, o que ela é útil para a sociedade? Porque os clientes que vão comprar o seu produto ou o seu serviço, eles não compram o que você faz. Não é o produto que você tem, nem o serviço que você tem, mas é o porquê você faz o que faz. Então, isso é você começar a identificar e traçar a identidade da sua empresa. A segunda coisa, depois dessas perguntas que você vai responder, e aí você vai conseguir achar qual é a importância real da sua empresa para o segmento do mercado, para onde eu atuo, qual é o meu nicho, onde eu estou. Então, aonde a minha empresa atua? E aí você começa a definir o que a gente chama aqui, de mercado. Então, qual é o meu mercado? Onde é que meu mercado atua? E o que é que eu faço nesse mercado, que é a minha missão? Qual é a relevância do trabalho que vai ser executado pela minha empresa? Isso qual é a importância do trabalho que a minha empresa vai executar? E aí você fala, qual é o objetivo disso tudo? E aí você, fazendo essas perguntas, você começa a traçar e a descobrir em uma frase qual é a sua missão. E aí você definindo a sua missão, os seus objetivos, aí você começa a definir o que é um valor, o que é importante, o que é realmente importante para essa empresa que aconteça. E esses valores, principalmente, quais são as atitudes que são de acordo com esses valores, é que vão atrair esse colaborador.
Porque existem colaboradores que não vão ter o mesmo valor que você. E esse você chama a empresa. Então, se você consegue definir o que é importante, qual é esse valor, e um exemplo é, por exemplo, um exemplo de valor é ética, respeito, honestidade. Então, essa empresa é uma empresa que preza pela honestidade. Então, essa empresa é uma empresa que preza pela lealdade. Ou essa empresa é uma empresa que preza pelo respeito. E se um valor seu for o respeito, então o respeito começa entre as pessoas da própria empresa e entre a empresa e a sociedade. Bom, aí, cada passo precisa ser alinhado. Então, quais são as estratégias que a sua empresa vai ter? Então, o passo a passo é, nesse ano, o que eu espero? Nesse ano, o que eu quero que a sociedade veja de mim? Nesse ano, ou daqui a 2, 3 anos, como eu espero que a sociedade me veja? Ou como eu quero que eu seja, enquanto empresa, vista pela sociedade? Como uma empresa, que conceito eu quero passar? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo do segmento de pragas, tá? Então, se eu sou uma empresa do setor de pragas, o que vai acontecer? Eu espero que a minha empresa seja reconhecida como uma melhor ou uma das empresas que mais atuam em fazer com que o controle das pragas que geram algum tipo de risco ao ser humano seja diminuída. Então, quero ser reconhecida como a empresa do segmento dentro do meu nicho, que é a cidade tal, como a melhor, ou a mais eficaz, ou a mais rápida, entende? Então, é assim que a gente coloca uma visão, para que a gente, nessa visão, possa traçar os objetivos. E, a partir dos valores e da missão, eu criar as estratégias, para que essas estratégias sejam no dia a dia executadas pelo colaborador. Então, aonde o colaborador vai entrar? Ele precisa saber do geral, ou seja, qual é o geral, onde ele está, o que ele faz, o que a empresa faz, como ela atua, onde ela atua, o que ela espera, para que na hora que ele olha o específico, que é a parte dele, ou seja, a tarefa que ele vai executar, a função que ele vai executar, o pedacinho do grande que cabe a ele, ele possa se situar e se sentir pertencendo a essa grande unidade que é a empresa. Então, quanto maior o número de pessoas que trabalham na sua empresa, mais isso tem que estar claro, porque senão dilui e ele não sabe nem mais o que faz ali dentro. Então, todo tempo você tem que estar situando essa cultura da empresa. Nós somos isso, estamos aqui, vamos fazer isso, vai isso, e isso você faz parte dessa empresa. E aí entra o que a gente chama de grau de pertencimento. E quando o grau de pertencimento, o seu colaborador se sente pertencendo àquilo, ele produz. E aí é onde entra essa parte aqui da motivação, da produtividade. Ou seja, a produtividade da empresa tem que ter a ver não só com o valor financeiro, mas também com esse valor de pertencimento, tá? E isso é uma coisa que realmente precisa ser treinada e falada o tempo inteiro. Porque se nós não sentimos pertencendo a um local, nós nos excluímos, ou a gente tem um sentimento de exclusão, e com o sentimento de exclusão é dor, e ninguém vive na dor, ninguém produz na dor, tá? É a mesma coisa numa família. Se numa família uma pessoa se sente excluída, ela não vai produzir, ela não vai se sentir pertencendo àquela família. E aí ela não dá o seu melhor e você cobra o melhor dela, mas ela não se sente incluída, ela não vai fazer o melhor. Então não tem como produzir. E essa produtividade aqui da empresa é esse grau de pertencimento. Então precisa situar esse colaborador que ele faz parte desse pedacinho da execução dele, é importante para que a empresa chegue aonde ela quer chegar dentro da visão dela.
Não só os resultados aqui qualitativos, quanto os quantitativos, porque também precisa situar que nesse posicionamento, se a sua empresa já existe no mercado, precisa de dados, para que você possa apresentar esses dados quantitativos e qualitativos, para que a empresa possa estar sendo vista por esse colaborador. Ou seja, nós estamos aqui, mas nós queremos chegar aqui e no momento o que a gente quer fazer é chegar lá, mas a gente está nesse pedacinho aqui, estamos no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, já estamos no meio. Então, essa situada de posicionamento com resultados quantitativos e qualitativos precisa também ser falada, ser escrita, ser demonstrada, tá? Outro alinhamento dentro da motivação significa o desempenho, ou seja, precisa, além de dar o pertencimento individual para essa pessoa, que ela é um integrante dessa empresa, também precisa situar todos, como fazendo todos parte de um grande mosaico, que nesse mosaico como um todo, desempenhando o seu melhor, vai gerar uma conquista do coletivo, ou seja, todos juntos vão chegar, vai ter esse resultado que é o que a empresa deseja. E se todos juntos fazem isso, a empresa precisa situar a parte do micro, do indivíduo, do pertencimento individual e do pertencimento do grupo como um todo. E aí essa visão do futuro, essa visão que a empresa determina, ela é possível de ser alcançada. Então, dentro dessa parte da empresa, o que acontece é isso. A empresa, ela precisa determinar o que isso tudo a gente chama de cultura organizacional. Ou seja, qual é a cultura dessa empresa? O que ela pensa, o que ela acredita, como ela age, quais são os passo a passos, ou seja, determinar que comportamentos essa empresa vai fazer e por que esse comportamento é. Ela precisa determinar aqui nessa empresa o comportamento que se quer é esse. Porque quando a pessoa entrar, ela vai ler o comportamento e ela vai perceber se aquele comportamento tem a ver com ela. Porque logo de cara, se não tem esse comportamento escrito, qual é a regra, qual é o comportamento que precisa ser executado porque é identificado para essa empresa que tem que ser dessa maneira, porque é dessa maneira que ela pensa que vai chegar no resultado, aí o colaborador, quando entrar, olhar para aquilo e ver que aquilo não tem a ver com ele, ele já sabe logo. Então, isso começa desde o início da seleção e recrutamento, tá? Mas para fazer seleção e recrutamento sem o posicionamento, sem a cultura definida da organização, fica bem desafiante. E o que acontece é que as empresas ultimamente ou sempre fazem sem essa cultura definida da sua própria identidade. Por isso, é tudo bagunçado e desalinhado. E é tão desafiante lidar com pessoas. Pessoas não têm muitos mistérios de lidar com as pessoas em si. Na realidade, o que precisa é alinhar os objetivos, alinhar os comportamentos, alinhar os o quês, o pra quês, os porquês, os comos e os onde. Então, talvez você possa fazer um exercício durante esse mês de alinhamento aí dentro da cultura organizacional da sua empresa. E como você pode fazer isso? Vou sugerir um exercício. Então, você vai responder perguntas como: para que a sua empresa existe? Por que ela existe? Para quem ela existe? Aonde ela se situa? Como ela vai funcionar, ou como ela funciona? O que ela faz e onde ela está, né? Onde já foi. São 6, ok? Então, responda essas perguntas que você vai fazer com que você perceba se você é o dono ou gestor ou quem define a identidade da sua empresa. Com essas respostas, você vai conseguir chegar dentro do que é a missão, a visão, os valores da sua empresa e poder determinar que comportamentos que seriam as tarefas que essa empresa precisa executar para que ela seja vista no mercado e reconhecida com o conceito que você quer que ela apareça. Vamos dar uma paradinha aqui para que vocês possam interagir aqui comigo.
Tá bom? Então vamos lá. Inara, eu acho que pode abrir o microfone para quem quiser perguntar ou no chat mesmo. Até agora o que eu falei, tá tudo ok? Como é que tá? Vai dando uma calibrada aí para eu saber como é que tá. Ô, Roberta, boa tarde. Meu nome é Alice. Oi, Eu Alice, boa gostaria tarde. só de uma direção assim. Como fazer com o funcionário? Ele já recebe a categoria dele, já recebe bem o valor na categoria, mas sempre acha que deve receber mais. Como agir nessa situação? Certo, então vamos lá. Por isso que eu falo sempre, sempre é dentro da contratação, sabe, Alice? Então, dentro da contratação, é bem desafiante porque o ser humano ele está sempre insatisfeito, né? Isso faz parte do ser humano, ele está insatisfeito com aquilo. E essa parte da meritocracia, ela é bem desafiante, porque como existe também a insatisfação pessoal do indivíduo, do humano, enquanto ser, né, neste planeta, então ele está sempre querendo um pouco mais. Então, por isso é importante, na hora do recrutamento da seleção, deixar claro isso para esse funcionário. Dizer que até onde ele pode ir naquele momento. Então, ele não tem possibilidade de crescimento salarial? Não. Ou ele tem possibilidade de crescimento salarial? Até onde ele vai? Dentro dessa função que você está agora, que você vai ser contratado, o seu salário é esse, a categoria é essa, e nós vamos pagar somente o que a categoria exige, faz parte da nossa cultura da empresa. Se você quer mais do que isso, não vai ser aqui nessa empresa. Então, precisa deixar claro para essa pessoa no início da contratação. Então, vamos lá. Mas se você não deixou isso claro, e essa pessoa, ela acha que por ela ter uma produtividade além do que se ela compara com outras pessoas, ou porque ela acha que tem uma visão distorcida de que ela acha que produz mais, sem mesmo comparar com outra pessoa, aí, nesse momento, se não foi claro no início da contratação, cabe, nesse momento, você chamar essa pessoa, fazer algumas perguntas para que ela possa saber o que tem dentro da cabeça dela, qual é a realidade que está na cabeça dela, qual é o nível de crença que ela tem, ou seja, o que ela acredita em relação à importância, ao valor, ao talento, à proporção entre valor e remuneração, para que você possa saber, dentro do modelo de mundo dela, se aquilo que ela está pensando é a realidade, porque às vezes a pessoa distorce mesmo. E nesse momento, sabendo do que ela pensa, você pode também fazer esse feedback com ela, dizendo, olha, aqui é assim, eu sei que você produz muito, eu sei que você se sente assim, ou se sente injustiçado, ou sente que deveria ganhar mais, mas a nossa empresa é assim, assim, assado. O que a gente pode fazer, talvez você tenha um outro setor, que uma outra categoria que ganhe mais, mas para isso você precisa ter a especificidade dessa categoria, mas de repente você está só querendo uma gratificação, então de repente se na sua empresa você pode gerar uma gratificação, uma coisa, o que chama de PL, um percentual do lucro no final, dividir, então isso é muito, muito de empresa para empresa, mas o fato tem que deixar claro no início, porque se não deixa claro no início, se a pessoa tem essa distorção, ela vai querer sempre. Entendeu, Alice? Não, obrigada pela resposta, foi bem clara. Eu não sei, se você já contratou, se já tem esse alinhamento, então nesse momento, talvez você possa, para os próximos, fazer esse alinhamento logo na hora de contratar, entendeu? Deixar claro isso. Isso. Porque aí você não vai ter dúvida, a pessoa não vai ter dúvida, ela não se sente enganada, porque talvez ela criou só na cabeça dela uma ilusão que não existe, mas como você não deixou claro, aí ela vai distorcer mesmo, porque a nossa mente criativa faz uma coisa maravilhosa, entendeu? De uma realidade que não existe, entende? Então, assim, é bom sempre deixar claro na comunicação. Por isso, um dos mais, assim, dentro dos treinamentos de gestão de pessoa, o que mais pega mesmo é essa comunicação, é alinhar essa comunicação entre empresa e colaborador. Porque existe comunicação intra e extra. Entre pessoas, entre empresa e pessoas, entre o cliente e a empresa, entre a pessoa e o cliente. Entende? Então, assim, é muito desafiante a comunicação. Por isso, quanto mais clara, mais específica, menos ruído.
menos o que eu chamo de alucinações. Então, para alinhar, para ter um alinhamento completo, eficaz e que realmente todas as pessoas que trabalhem nessa empresa estejam alinhadas com a empresa e a empresa com elas, e aí sim essa empresa só tem a crescer, eu preciso situar essa empresa dentro da educação corporativa, eu preciso estar educando o tempo inteiro. Esse alinhamento acontece através dos treinamentos, do recrutamento, da seleção, do desenvolvimento de pessoas. Acontece através da própria liderança, quando você define quem é o líder ali daquela empresa. Então, tem pessoas que não são líderes. Então, não adianta você colocar aquele melhor técnico para fazer um trabalho porque ele é bom na parte técnica, mas ele não é líder. E a sua empresa precisa de liderança, mesmo que ele não entenda nada da parte técnica. Mas ele precisa de liderança, porque liderança significa engajamento de pessoas. O líder, ele é aquele que é capaz de engajar a equipe, de fazer a equipe fazer, entende? Então, tem gente que tem um talento específico só para ser líder. Então, um gestor precisa, a parte do RH precisa definir quem são as lideranças, os potenciais líderes que estão surgindo na sua empresa, né? E aí sim, então o tema liderança ficou também como alinhamento. Educação corporativa, comunicação interna, ou seja, interna é entre pessoas da empresa, e comunicação externa é entre a empresa e aonde ela presta serviço, o cliente. Então, eu tenho a pessoa, que é o colaborador, e o cliente, é uma comunicação. E faz parte da empresa. Então, se eu não treino o meu colaborador para saber comunicar com o cliente, se ele é o meu vendedor, ou seja, ele que chega lá para o cliente, se eu não treino ele, a empresa está toda desalinhada, porque ele vai desfazer toda a venda que talvez o vendedor lá fechou o contrato. Então, eu preciso estar alinhando comunicação interna, externa, educação corporativa, a gestão da pessoa, a gestão da empresa, a cultura organizacional, que seria essa gestão da empresa, e a liderança. Se eu faço tudo isso, a empresa cresce, produz e fica no mercado para sempre. Alguma dúvida, alguma coisa? Oi, Roberta. Boa tarde. Olá, Thaleson. Boa tarde. Tudo bem? Roberta, o que o gestor deve fazer quando você tem um setor de RH que não tem um feeling para observar certas situações, como, por exemplo, um determinado funcionário que tem um perfil de liderança, para encaixar ele na função correta? O que você aconselha? Você está falando do gestor, é o chefe do RH, ou a pessoa que é o gestor mesmo do setor? Bom, ou você treina ele, ou se você recrutou ele com esse feeling, e percebe que ele não tem esse feeling, esse talento, essa capacidade, talvez uma habilidade, porque às vezes tem pessoas que já têm habilidade, já têm o talento, não tem habilidade. Ela já nasceu com talentosa para fazer isso. Se você treina ela um pouquinho, ela desponta, porque ela já tem um talento. E existem pessoas que não têm talento nenhum e talvez possa treinar essa habilidade. Se você consegue pegar uma pessoa na seleção talentosa e gera o treinamento para gerar habilidade, aí o seu gestor de RH é o bam. Mas se esse gestor de RH que você tem hoje na sua empresa, ele não tem o talento e não tem habilidade, então você tem que prestar atenção se vale a pena continuar com ele. Porque talvez o tempo que você vai levar para treinar e habilitar esse gestor, vale mais a pena você contratar uma pessoa que já tem habilidade para fazer esse olhar clínico, porque precisa de um talento para olhar clínico. Então, por exemplo, a gente faz muito treinamento de liderança aqui, né? O líder coach. Para quê? Para que esse líder seja um coach e possa descobrir, através de perguntas, através de ferramentas específicas, os talentos que na sua empresa tem. E aí despontar as próprias lideranças. Mas esse gestor, ele pode ser treinado? Pode. Então, precisa do próprio gestor querer esse treinamento, ele está afim, ser de acordo com o objetivo dele. Porque se não for com o objetivo dele, ou seja, ele não está alinhado pessoalmente, que a gente vai falar de gestão da pessoa, o objetivo daquela pessoa não é ser um gestor. Então, se não é ser um gestor de pessoas, não adianta você dar para ele ferramentas, treinamentos, gerar a habilidade dele que ele não vai aproveitar. Então, você vai jogar o seu dinheiro fora e vai perder o tempo da empresa.
Então, talvez seja melhor contratar uma pessoa que já tem o talento, que é o objetivo dela, trabalhar no setor de recursos humanos, ela já tem o feeling, já é dentro do propósito de vida dela, e aí você dá um treinamento desse para ele, uau! Você vai ter uma pessoa aí feliz trabalhando com você. E aí é o que eu chamo de essa pessoa está alinhada com o propósito da empresa, alinhada com o propósito dela de ser o melhor gestor da sua empresa de recursos humanos. Compreendeu, Thalisson? Então, precisa ter esse olhar. Se você é o dono da empresa, na hora de selecionar, ou o próprio RH precisa, quem vai selecionar o gestor de RH, normalmente não pode ser o próprio RH, mas tem que ser talvez uma empresa de consultoria, talvez. Se você é o gestor da empresa, que é o dono da empresa e que é o diretor da empresa, você não tem esse feeling também, então o que você faz? Contrata uma pessoa, uma assessoria de gestão, na hora do recrutamento e seleção, para saber daquelas pessoas lá quem realmente tem um talento específico para gerir a parte de recursos humanos da sua empresa. E aí resolve também. Sim, perfeito. Ótimo aqui. É porque o que acontece às vezes, Roberta, é que demitir às vezes custa muito caro. Muito. Pro empresário, né? E às vezes ele tenta empurrar com a barriga uma situação. Eu queria até perguntar outra coisa que você já respondeu mais ou menos. Qual é o momento certo que na sua opinião, para o empresário, em que ele diz, pô, não tem como mais, eu vou ter que demitir, vou desistir desse cara? O que é que você... Bom, vamos lá. O que você pode fazer é saber se é o talento dele, já que ele está tanto tempo na empresa, porque se é caro demitir, porque ele está muito tempo na empresa. É parte do princípio, se ele é caro demitir, é que ele já tem tempo de empresa. Então, talvez seja alinhar o talento dele em outro setor da empresa, onde ele vai ficar mais feliz. Eu me lembro de uma vez a gente estava fazendo uma assessoria num colégio e existia uma moça que já estava há muito tempo na empresa. E ela tomava conta, acho que da biblioteca, era uma escola, né? E ela tomava conta da biblioteca. E ela não gostava de ficar lá dentro da biblioteca de jeito nenhum. Bom, o que a gente fez? Sugeriu à diretora para colocar essa pessoa num outro setor, porque ela adorava, ela gostava de ficar na biblioteca, mas ela não gostava de fazer aquela parte burocrática da biblioteca. Coloca livro, bota livro prestado, vai atrás de menino para saber se o menino entregou livro, não entregou livro. Não, ela adorava ficar na biblioteca porque ela gostava de contar história. Então, ela era uma excelente contadora de história. E ela só podia contar história de vez em quando ela estava na biblioteca com tempo livre, não fazendo o trabalho burocrático da biblioteca. Então, quando a gente alinhou ela, colocou ela só para contar história e uma pessoa para fazer o trabalho burocrático, nossa, essa mulher parece que brilhou. Ela deu um salto quântico na vida dela. Ela até rejuvenesceu, ela rejuvenesceu. Então, assim, existem esses casos, sabe? Então, é importante saber como é que aquela pessoa funciona. Para isso, precisa entender um pouquinho de fazer umas perguntas daquele ser humano. Aí, quando eu for falar de gestão da pessoa, existe um ser humano, gente, por trás. Então, existe um humano que está na sua empresa, que ele tem propósito, que ele também tem os valores dele, ele também tem um objetivo, ele tem visão, ele tem uma visão de futuro para o que ele quer da vida dele, como ele se sente feliz. Então, se o gestor ele está há muito tempo na sua empresa, ele é caro, então talvez umas perguntinhas para ele, qual é o seu sonho? Aí uma conversa num bate-papo desse de café, você faz perguntas assim, ou pede para outra pessoa fazer, o que você esperava? O seu sonho, quando era, o que você gostava de fazer, o que você gosta de fazer, qual é o seu hobby? E aí você pode alinhar e tentar alinhar essa pessoa em um outro setor da empresa. E calibrando, né? E saber se realmente essa pessoa vai ficar bem ali. Bom, a primeira coisa que ela vai querer é ganhar a mesma coisa, certo? Você não pode diminuir o salário dela. Você tem que, no mínimo, deixar igual. Então, mas se você deixa igual e ela vai para um setor onde ela fique feliz, ela vai render mais, vai produzir mais. E aí você não precisa demiti-la e pode colocar outra pessoa no lugar dela. Mas se mesmo assim precisa demitir, então, qual é a hora de demitir? Bom, é um grande desafio a demissão, né? Mas você precisa fazer isso com uma maestria de fazer com que aquele tempo, a gente chama isso de ritual de passagem, tá?
precisa fazer um ritual de passagem. E um ritual de passagem de preparação dessa pessoa também. Porque ela passou muito tempo, é uma vida toda, então você precisa devagarinho ir preparando ela. E quando decidir fazer essa demissão, você fazer um ritual de passagem com todas as pessoas da empresa, dizendo que aquela pessoa foi importante, colocando o tempo que ela se desprendeu dessa empresa, que ela deu para essa empresa, o que ela fez para construir a empresa junto, e talvez até conseguir alguma coisa lá fora no mercado para que ela se adeque, certo? Dentro do talento dela. Por quê? Para que ela fique bem e lembre do pertencimento, porque ela pertence a essa empresa, ela se sente da forma que ela é, pertencendo a essa empresa, vira um vínculo familiar. Então, tem que ter muito cuidado, sabe, Thalisson, nessa demissão de uma pessoa de muito tempo, se você está preocupado com o humano que ela está mesmo, que ela é. Tem empresas que não estão nem aí, diz assim, tchau, e vai lá, você está livre para o mercado te escolher. Então, assim, existe um filme muito bom chamado, que é muito legal o jeito que ele faz a demissão, sabe? Ele ensina muito como é que faz isso. No final, ele é muito bom em demitir, né? E boa tarde a todos. Boa tarde, Cleiciane. Então, e quando é o contrário, né? Quando a gente quer encontrar a melhor empresa para a gente trabalhar? Você enquanto pessoa. Enquanto pessoa. Agora eu vou reverter a conversa do Thalisson. A pergunta dele é o contrário, né? A gente como pessoa, como um colaborador, né? Okay, encontrar então aquela empresa que tenha nossos talentos, a gente consciente dos nossos talentos e habilidades, como encontrar a empresa no qual a gente vai conseguir florescer com menos estresse. Bom, isso é muito comum também. Isso, é muito comum. Então, assim, primeiro você tem que estar muito clara do seu propósito. Então, lembra que eu falei da cultura da empresa agora? A cultura organizacional da empresa precisa estar definida a identidade da empresa, tudo que ela é, como ela é, onde ela atua, tudo. Então, isso também precisa acontecer com a pessoa que é a sua pessoa, no caso, a pessoa que está atrás da empresa que ela vai se alinhar. Então, precisa estar claro o que você quer, para que você quer, quando você quer, onde você quer. Todas as perguntas que eu falei para você fazer para a empresa, precisa fazer para você. Então, o que você espera, quanto tempo você espera. E aí, isso estando claro para você, aí sim, com isso claro, você vai atrás das empresas que mais se alinham com os seus valores. Então, quais são as empresas que, em termos de conceito, alinham com o seu valor? E aí você vai, bom, essa empresa alinha com o meu valor, essa empresa alinha essa e essa. Então, essas empresas, onde eu poderia me adequar para que eu trabalhe nessa empresa? E aí precisa também ter a parte técnica, a parte de especialista, ou que parte você vai entrar dentro dessa empresa. Então, vamos botar, se for em termos de recursos humanos, não, a minha área é recursos humanos, eu sou do recursos humanos e eu quero trabalhar numa empresa que alinha com os meus valores, com os meus propósitos, com tudo. Então, o que você acredita? Eu acredito que respeito é um dos valores mais importantes. Ou eu acredito que é a liberdade. Eu gosto de ser livre para trabalhar na hora que eu tiver com vontade e que eu produza, independente de estar aí lá batendo a hora que tem que entrar e sair tal hora. Então, aí você vai começar a procurar quais são as empresas que alinham com os seus valores. E aí você encontra 2, 3, 4, 5, você tem que estar disposta a estar lá, abrindo, mandando seu currículo e correndo atrás, para que essas empresas, você possa ser vista por elas também. Porque as empresas estão sempre atrás de talentos. E se ela descobre que você é um desses talentos, ela vai querer você. Você pode fazer uma visita na empresa, falar com os colaboradores, olhar a própria história da empresa, né? Porque a empresa gera um rastro. Então, por exemplo, você pode ir atrás da parte jurídica. É uma empresa que nunca teve uma reclamação. Bom, isso é legal. Essa empresa nunca teve uma reclamação de um consumidor durante tantos anos. Bom, ela é honesta. No mínimo, ela tem respeito. Honestidade e respeito são 2 valores fortes, certo? Então, você pode conversar com as pessoas, com os clientes, com os colaboradores, e aí você vai ter uma ideia de que se aquilo é maquiagem ou não é maquiagem, para definir. Então, é mais ou menos isso.